Então, no mundo espiritual, você pode imaginar o que você quiser, só não tem gosto, cheiro, sensação. E você quer o quê? Pensa bem, você está morto. Aí ele chupou o álcool. Aí chupou o álcool, fez o quê? Álcool são moléculas, gente. São moléculas físicas. Se você está morto, você faz o quê com molécula física? Nada. Então você quer chupar álcool? Não. O que você quer chupar? A sensação. E você chupa a sensação? Não. Como é que a sensação acontece? Livro dos Espíritos, primeira parte. Eu quero que vocês pulam. O povo pula. Eu já sei sobre Deus, vai para as leis morais, né? Então fala sobre o quê? Lembra do tal fluido vital? É um negócio muito difícil, né? Fluido vital. Mas olha só, quando é que o livro foi escrito? 1857, certo? Naquela época, a palavra energia não existia, nem eletricidade, lembram? Por que Allan Kardec usava lampião para escrever? Porque ele era pobre? Não, porque a luz elétrica não existia na época. Porque ele morava na zona rural? Não, porque não existia de vez. A palavra energia começou a se desenvolver em 1904. Ela se tornou em 1919 e só se tornou popular para todo mundo em 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, com a energia nuclear, Einstein, aquela coisa toda. Então, ele não podia usar a palavra energia. Então, o que é fluido? É uma substância amorfa que se adapta a um recipiente. Servia? Eu podia chamar de blop também, tá? Mas fluido ficava mais bonitinho. Então, fluido. Então, quando você fala água fluidificada, você está falando água líquida. É isso que vocês estão querendo dizer? Vai ter água líquida no final, não água sólida. É isso? Não. Então, quando você diz água fluida, ou água fluidificada, você está dizendo o quê? Que a água é maleável. Não, você está querendo dizer, na verdade, o quê? Água energizada. Tudo bem, vocês entendem? Mas, por tradição, você usa a palavra que está no Livro dos Espíritos. Então, quando você fala fluido vital, você está falando de quê? Energia vital. E o que é energia vital? É o que une o espírito ao corpo. Quando a energia vital acaba, você morre. É a chamada morte natural. O que é morte natural? Você sai do corpo, está solto. Não dói, nem nada. Pelo contrário, tudo acaba. Você não tem mais sensações físicas, incluindo dor, incluindo todo o resto. É, mas tem espírito que sente dor. É. Todo mundo tem morte natural? Não. Então, o que é que acontece se você der um tiro na cabeça? Você destrói o cérebro, inviabiliza a estrutura da vida, e o espírito é o quê? Nada, fica lá. Como assim fica lá? Ele está ligado ao corpo molécula a molécula. E ele tem um montão de vitalidade ali. Então, ele vai continuar recebendo informações que vêm do corpo. Que informações são essas? Ele decompõe, ele vai sendo comido pelos vermes, ele vai... Tudo isso continua sendo mandado para quem? E ele sente o quê? Tudo. E quando o corpo derreteu todinho, que leva um tempo, e ainda tinha bastante vitalidade, o que acontece? Ele vai para o mundo espiritual e continua tendo fome, sede e tudo mais. Tá? Enquanto ele tiver vitalidade, ele vai sentir tudo. Por quê? Porque continua tendo. Quando é que ele vai poder ser socorrido? Quem leu o Nosso Lar? Quando é que puderam pegá-lo? Depois que você o quê? Esgotar essa vitalidade. É por castigo? Não, simplesmente você está preso. Entenderam? Essa é uma morte. A morte natural é exatamente o contrário. No que acaba toda a vitalidade, o que acaba? Acaba a dor, acaba tudo. Por quê? Porque o corpo não transmite mais e você está livre. Entendeu? Essa é a morte natural. É a morte pelo esgotamento do fluido vital. Certo? E a morte violenta? Um acidente. Foi suicídio? Não. Então, estava no seu programa? Estava. Bom, o que acontece na morte violenta? Você tem 20 anos e morreu num acidente automobilístico. Tá? Não porque você estava bêbado, você estava indo bem, alguém bateu em você. Bom, essa morte vai doer? Vai. Por quê? Porque você está cheio de vida? Tá. Mas vai continuar depois que você se separar do corpo? Não, por quê? Não tem mais vitalidade, certo? Não estava no seu programa? Então, não tem vitalidade, você não vai ter decomposição, nem nada aqui. Aí se creme não faz diferença, não está mais lá.
Deu a entender? Você não sente mais nada. Mas a morte dói. Na morte natural, não dói nada, pelo contrário, a dor some. Na hora da morte, por quê? Porque vai deixando de ter sensações físicas. Então, a morte natural, ela não é dolorosa, pelo contrário. É quando toda dor desaparece. A morte violenta é uma morte doída, mas é só. O suicídio, não. Então, não tem nada a ver com castigo, porque você fez uma ofensa a Deus, é uma lei da física. Então, você continua ligado e transmitindo. Foi agora? Então, esta vitalidade é que dá as sensações. Então, se você morreu e é viciado em sensações, o que é que você precisa para sentir? Preciso de um corpo e preciso de quê? Do meio para sentir, que é a vitalidade. Então, eu preciso de um hospedeiro. Aí eu vou procurar um. Então, é fumo. Não combina. Não combina também. Não. Ah, combina! Beleza, combina. Aí o que acontece? Eu me ligo ao seu psiquismo e me encharco da sua vitalidade. E eu sinto tudo que você sente. Aí quando você fuma um cigarro, nós dois temos a sensação. Mas tem um efeito colateral, né? Porque a única função do fluido vital é fazer você sentir? Não. Ele também tem a função de manter suas células vivas. Por isso, o nome é energia vital. Então, se você perder vitalidade, o que acontece? Células morrem. Então, quando você está fornecendo vitalidade para um parasita, você está perdendo a sua. Suas células morrem. Por isso, um sintoma de obsessão prolongada é a anemia. Ele chupa seu sangue? Não. Não chupa sangue. Mas ele está tirando sua vitalidade, certo? As hemácias só têm 7 dias de vida. Lembra que elas não têm núcleo? Elas são as primeiras a morrer quando você tem uma baixa energética. Por isso, um sintoma é a anemia. Tá? Por isso, outro nome desse tipo de obsessão chama-se vampirismo. Ah, porque está chupando seu sangue? Não, não está chupando seu sangue. Mas sua vida. Tá? Então, pensa bem. No livro Sexo e Destino, de André Luiz, tem um cara sentado lendo jornal. Entram 2 espíritos. Tá afim de uma dose? Estou. Aí eles chegam perto do cara. Vamos beber? Bora. Aí ele levanta. Ele vai lá, toma uma dose de uísque. Ok, senta. Aí o outro, não, eu também quero. Ele levanta novamente, vai lá e toma. Qual é o resultado? Ele tem metade do prazer e o dobro do prejuízo. Ele está dividindo as sensações com outra pessoa, mas o prejuízo é de quem? Só dele. Né? Porque o outro já morreu. Então ele não vai ter ressaca, não vai ter célula morta, não vai ter nada. Só quem vai ter isso é você. Então você bebe por 2 ou 3 pessoas e fica com todo o prejuízo só para você. E você tem que entender o seguinte, não é tão fácil achar um hospedeiro bom. Por isso, quando ele encontra um, ele pensa assim, é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Então, quando você resolve parar de beber, por exemplo, ele pensa assim, é mais fácil eu fazer ela voltar a beber do que arrumar outro que combine tão bem. É a tal que dependência psíquica. Você não tem mais droga, mas continua sentindo. Por quê? Sou eu que estou provocando.